O autor aos Hebreus, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai dizer que existem alimentos que são fundamentos, que são base. Ele chega a escrever dizendo que os fundamentos é considerado como leitinho. Sabe quando o cristão ele se converte e ele precisa ali receber os primeiros alimentos da fé? Então, as doutrinas relatadas em Hebreus capítulo 6 são doutrinas consideradas leitinho, base, fundamento da fé, e todo cristão que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador precisa ter isso de cor, precisa conhecer esses ensinos, porque esses ensinos são ensinos que são fundamentos para que o cristão permaneça e não desista da fé. E esse aqui é o segundo vídeo da série falando a respeito da ressurreição dos mortos, baseada em 1 Coríntios capítulo 15. Queridos, esse é um ensino fundamental e o cristão que não conhecer esses ensinos provavelmente não vai sobreviver, porque esse é um ensino que dá base, que sustenta a nossa fé. Não esqueça de assistir o vídeo anterior, porque o vídeo anterior eu fiz uma introdução e nós já iniciamos com 2 versículos essa série maravilhosa que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigado a você que está chegando aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário e de compartilhar essa série com pelo menos mais uma pessoa. Me ajude e me incentive nas gravações desses vídeos, porque eu tenho certeza que essa série de vídeos vai fortalecer você e muitos outros cristãos. Seja muito bem-vindo a mais essa série do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É bem verdade que o último vídeo, ele teve muito mais introduções do que propriamente nós falamos a respeito desse ensino importante que é a ressurreição dos mortos. Por isso, mais uma vez, eu quero insistir, assista ao vídeo anterior, porque as introduções que eu fiz no vídeo anterior é importantíssima, são fundamentais para que você compreenda o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Hoje nós vamos entrar direto nesse ensino maravilhoso, nesse ensino fundamental, que é o ensino da ressurreição dos mortos. Então, vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler hoje a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. No vídeo anterior, eu falei a respeito da importância de compreender esse ensino, essa doutrina da ressurreição dos mortos. E você vai ver ao longo das cartas, principalmente para a igreja de Corinto, ao longo das cartas, o apóstolo Paulo fala algumas coisas. Nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo conversando com os religiosos, ali na frente de autoridades, dizendo: olha, eu estou sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a teologia na época do apóstolo Paulo e a teologia na época em que nós vivemos hoje é uma teologia que está sendo influenciada pelo Principado da Grécia, que é justamente uma potestade, um espírito maligno que influencia as teologias ou as doutrinas com a cultura grega. Essa doutrina que diz que nós receberemos um corpo novo é uma doutrina inspirada pela filosofia grega, porque as filosofias, ou parte da filosofia grega, na antiguidade dizia que a matéria é má, que o corpo é mau, então nós não podemos ressuscitar dos mortos porque esse corpo é mau e Deus estará nos dando um corpo novo, quando na realidade não é isso que a palavra de Deus diz. Tanto no Novo como no Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver ensinos e doutrinas que nos mostram que nós teremos esse mesmo corpo restaurado, revestido, receberá uma roupa de incorruptibilidade. É por isso que eu sempre insisto no ensino das 2 casas de Israel. Por quê? Porque se você conhecer o ensino das 2 casas de Israel e você ler Ezequiel capítulo 37, você vai ver que Ezequiel, no capítulo 37, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos, ou seja, um vale de ossos secos, de pessoas que já morreram, que receberão o seu corpo de volta. O corpo que é corruptível, o corpo que está debaixo da escravidão do pecado, só que agora receberá a incorruptibilidade
e nós seremos restaurados. Não teremos mais defeitos em nossos corpos, não teremos mais deficiências, não teremos todo esse problema que o pecado causou, nós não teremos mais, porque nós seremos revestidos da incorruptibilidade. Só que se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel e não souber o porquê o ensino da ressurreição dos mortos é fundamental, você não vai saber o porquê é importante defender essa doutrina. As doutrinas na época do apóstolo Paulo, que eram influenciadas pela cultura grega, como acontece hoje, boa parte da nossa escatologia é influenciada pela filosofia grega. São filosofias que diziam o seguinte: esse corpo é mau, a matéria é má, então não tem como Deus nos ressuscitar dos mortos. Deus vai nos dar um outro corpo. Só que, quando nós afirmamos isso, ou quando nós apenas ignoramos, nós estamos reforçando as doutrinas que dizem que não tem como ter ressurreição dos mortos porque essa matéria é má. Só que tem um problema. Jesus Cristo, ele vem como homem, ele se despiu de toda a sua glória. Então Jesus Cristo, ele não tinha pecado, mas ele cansava. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, mas envelhecia. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, ele tinha o senso pleno da justiça de Deus, mas ele chorava. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e acontece a ressurreição dos mortos, o que Jesus Cristo, vestido de homem, estava nos dizendo? Ele estava nos dizendo: olha, assim como eu, que me coloquei como homem, vou ressuscitar dos mortos, vocês também vão ressuscitar. Então, quando nós não defendemos a doutrina da ressurreição dos mortos, o que nós estamos dizendo? Nós estamos concordando com essas doutrinas que dizem que não haverá ressurreição dos mortos. E se nós afirmamos que não existe ressurreição dos mortos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos desqualificando a ressurreição de Jesus, porque ele morre na cruz do Calvário e ressuscita dos mortos justamente para que tenhamos essa ressurreição também. Então, quando não defendemos essa doutrina, nós estamos confirmando essas doutrinas que dizem que não existe ressurreição dos mortos. Se não existe ressurreição dos mortos para nós, nós estamos desqualificando a ressurreição de Jesus. É por isso que você está lendo esse versículo aí na tela, que está dizendo o quê? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A sua fé, ela não é confirmada porque você está dizendo que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não é válido. Aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário não é válido. Então, queridos, não faz sentido ter fé, não faz sentido ter pregação da palavra. Se nós pegamos os ensinos que são fundamentos e pensamos, não vale a pena discutir sobre isso. Não, tanto faz, o importante é receber a salvação, quando, na realidade, eu falei no vídeo anterior, o autor aos Hebreus disse que essa doutrina da ressurreição dos mortos é leitinho, é fundamento, é base para o edifício que está sendo construído, que é a igreja. A doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina, é um ensino que todo cristão que está chegando na igreja deveria aprender. E o que basicamente é essa doutrina? Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele conquista para nós a ressurreição dos mortos. E por que é tão importante a ressurreição dos mortos também? Porque Deus, ele não desiste da sua criação, ele não desistiu do nosso corpo, ele não desistiu do planeta Terra. Jesus Cristo, ele não destrói nenhuma de suas criações, a não ser que essa criação ela tenha sido corrompida, e ela tenha sido corrompida de tal maneira ao ponto de merecer a condenação eterna. Por exemplo, Satanás. Satanás, ele foi criação. Só que ele se corrompeu de tal maneira porque ele teve contato com a glória de Deus e ele teve contato com a eternidade do Senhor. Agora Deus, em seu amor e misericórdia, ele tira Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque ele queria dar a vida eterna, mas ele não desiste de sua criação. Ele não desistiu do nosso corpo. Por isso que nós não teremos um corpo novo. É por isso que não vai existir outra terra e outra... Não vai existir outro planeta Terra. Mais pra frente eu vou estar falando sobre os novos céus e nova terra. Fique tranquilo. Mas o que eu estou querendo te mostrar aqui é que ele não desiste de sua criação. O nosso Deus maravilhoso, misericordioso, ele não precisa de nós, mas mesmo assim ele não desiste do nosso corpo, não desiste da nossa alma, e o Espírito vai para ele mesmo.
Então, queridos, você cristão, você cristã, precisa defender a ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos, porque essa foi uma conquista de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E os ensinos hoje, na maior parte dos seminários, estão dizendo que nós vamos receber um corpo novo, quando na realidade isso é desqualificar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e isso é fortalecer o principado da Grécia que tem ensinado que nós vamos receber um corpo novo, quando na realidade nós seremos restaurados. O nosso Deus, ele não desiste de sua criação. É por isso que ele vai restaurar no nosso corpo, ele vai restaurar toda a sua criação. Agora, olha o versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha que grave isso, queridos. Presta atenção. Não perde o raciocínio. O versículo 15 ele está dizendo o quê? Que nós podemos ser tidos como falsas testemunhas se nós reforçamos a ideia de que não existe ressurreição dos mortos. Você lembra que eu tenho sempre falado aqui sobre as testemunhas do Senhor no final dos tempos? Então, as testemunhas do Senhor, as duas testemunhas do Senhor que vão estar pregando a palavra no final dos tempos, que é a igreja de Cristo composta por judeus e gentios, essas duas testemunhas vão estar reforçando essas doutrinas fundamentais. É como se uma doutrina fosse estabelecida para bater de frente contra Deus. Por quê? Porque o nosso Deus ressuscita Jesus Cristo dos mortos. Então, se o meu corpo não ressuscita dos mortos e eu recebo um corpo novo, sabe o que esse texto que está na tela está dizendo? Está dizendo que aqueles que defendem a ideia de que não haverá ressurreição da igreja, que tudo será aniquilado, que nós receberemos um corpo novo, esses aí estão promovendo uma doutrina contra Deus. É como se tivesse um debate escatológico entre esses teólogos e o próprio Deus. Nós estamos reforçando doutrinas que vão contra aquilo que Deus fez. É como se escrevêssemos cartas dizendo: Deus, você está errado. Esse negócio aí de Jesus Cristo ressuscitar não faz sentido. Quando na realidade, queridos, o que o texto está dizendo é: se Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos também. Se nós não defendermos a doutrina da ressurreição dos mortos, nós somos tidos por falsas testemunhas. Falsas testemunhas que estão levantando testemunhos contra o próprio Deus que ressuscitou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos dos mortos e não teremos um corpo novo. A doutrina da ressurreição dos mortos não é uma doutrina apenas para defender a nossa teologia. A doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina que reforça a ressurreição de Jesus Cristo. Quando você ignora isso, sabe o que você está dizendo? Você está desqualificando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele vem como homem ele morre, como homem ele ressuscita, agora glorificado, para que a igreja entenda que ela morrerá e ressuscitará. Nós não seremos divinos, mas nós teremos parte dessa glória que está sobre o Deus que é divino. Por quê, queridos? Porque a ressurreição dos mortos é uma conquista que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então nós olhamos aqui o próprio texto defendendo a ressurreição dos mortos. Agora, olha o que diz o versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Você consegue ver a linha direta, a conexão que o apóstolo Paulo ele faz? Se você, cristão, afirmar que não existe ressurreição dos mortos, se você afirmar que nós não teremos esse mesmo corpo, sabe o que você está dizendo? Que Cristo não ressuscitou. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos para a igreja, se não há revestimento de incorruptibilidade para a igreja, não aconteceu com Cristo também. É justamente isso que o apóstolo Paulo está defendendo. E tudo isso que eu estou explicando aqui é justamente aquilo que o autor aos Hebreus, que no mínimo foi influenciado pelo apóstolo Paulo, se não foi ele mesmo que escreveu, o autor aos Hebreus disse que esse ensino é um ensino base, é um ensino fundamental, é o fundamento chamado de leitinho,
de princípio elementar, aquilo que é básico que todo cristão que inicia na fé precisa saber. Jesus Cristo ele veio para nos remir de nossos pecados. Ele morre na cruz do Calvário, cumprindo ali o sacrifício perfeito. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita. Por causa desse sacrifício, nós teremos vida. Por causa desse sacrifício, nós ressuscitaremos dos mortos e não receberemos um corpo novo. O que nós receberemos nesse corpo mortal, nesse corpo fraco, é uma incorruptibilidade. É uma incorruptibilidade que a glória de Deus, corrigindo todas as falhas que o pecado proporcionou ao nosso corpo. E mais uma vez, queridos, todas as palavras dos apóstolos, dos profetas no Novo Testamento, são palavras que são confirmadas nos profetas. O que os apóstolos fizeram no Novo Testamento, o que os discípulos de Jesus, que os apóstolos fizeram no Novo Testamento, foi apenas traduzir o que os profetas já disseram no Antigo Testamento. Eu citei aqui várias vezes a doutrina eu citei aqui várias vezes a profecia do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel capítulo 37, que é justamente a restauração, aquele exército, né? Aquele exército que é aquele Vale de Ossos Secos, é também o mesmo exército de Joel capítulo 2. Aquele grande exército que surge, um grande povo, um grande exército, e ali começa a dar a descrição daquele exército que surge, um exército, um grande povo que nunca houve e jamais haverá. Aquela profecia de Joel capítulo 2 é parte da profecia de Ezequiel capítulo 37, que é o que o apóstolo Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição da igreja. Um povo que nunca houve, que jamais haverá. Um povo que nunca houve e jamais haverá de geração em geração. O grande exército do Senhor que ressuscitará dos mortos. Não teremos corpos novos. Jesus Cristo fará ainda melhor, o nosso Deus fará ainda melhor, porque ele não desiste da sua criação. O corpo defeituoso que está debaixo da escravidão do pecado é o corpo que ressuscitará, porque Deus estará mostrando para a humanidade mais uma coisa, que ele não desiste de sua criação. E aquilo que era monturo, aquilo que era lixo, aquilo que era restos humanos, se transformará num grande exército glorioso, porque Deus não desiste da nossa vida, Deus não desiste do nosso corpo, Deus não desiste do planeta Terra, porque ele estará restaurando todas as coisas. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui o segundo vídeo da série sobre a ressurreição dos mortos, baseada em 1 Coríntios capítulo 15. Nos próximos vídeos nós continuaremos essa ministração, essas meditações. Não perca, porque é um ensino fundamental para a edificação da nossa fé. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.